Para Varginha, a partir de hoje, previsão de temperaturas um pouco abaixo dos 30 graus. Mas, em alguns pontos do sul de Minas, o tempo segue bem abafado. E com um feriadão pela frente, a tendência é que as pessoas busquem opções para se refrescar. Mas vale lembrar que a gente ainda enfrenta uma pandemia, viu? Quem vai falar mais sobre isso ao vivo é o Sinésio Inácio da Silva Júnior, que é professor de epidemiologia da Unifal. Nossa conversa com ele é pela internet. Bom dia, professor. Obrigada pela presença. Bom dia, Suzana. Bom dia a todos que nos assistem. Professor, por favor, começa esclarecendo uma dúvida que ainda é muito recorrente entre todos nós. Essa semana, alguns vídeos sobre isso até circularam aí pelas redes sociais. Eu queria que você esclarecesse o seguinte: o calor, ele pode ou não pode diminuir a transmissão do novo coronavírus? Perfeito. A gente precisa diferenciar, né, a transmissão, né, exatamente como é o foco da dúvida, da sobrevivência do vírus no ambiente, nas superfícies. Então, existem evidências indicativos de que alta umidade e calor, temperaturas mais altas, não favorecem a sobrevivência do vírus nas diferentes superfícies. Só que nós temos que ter um cuidado muito importante. A via de eliminação, né, desse vírus é a respiratória. A via de transmissão principal do vírus tem sido o ar. As pessoas, né, espirrarem, tossirem, falarem, emitirem gotículas de saliva que podem veicular o vírus. E a contaminação a partir de superfícies, ela é mais rara, a gente tem notado que é mais rara. Então, duas coisas. É verdade que com maior umidade do ar e maior calor, isso não favorece a sobrevivência do vírus em superfícies do ambiente. Só que a transmissão, ela se dá por esse contato direto, em que a pessoa contaminada está ou esteve há pouco tempo, ao mesmo tempo com a outra no ambiente. Ou seja, essa transmissão ela acontece independente do clima. Então, os estudos são feitos, né, em relação a observar epidemiologicamente e no laboratório. Então, só para ter uma ideia, e é importante que a gente tenha isso claro, esse vírus da Covid-19, ele é mais estável, infelizmente, que os outros da família dele, os outros coronavírus. E ele normalmente, aí vejam que eu falo de uma temperatura que a gente não atinge, né, felizmente, normalmente. Precisaria de uns 15 minutos a 56 graus para a gente significativamente inativá-lo. Nesse sentido, a gente não vai esperar, né, um calorão desse. Então, objetivamente, quando as pessoas pensam que, olha, vai chegar mais calor e mais umidade, de novo, isso pode fazer com que o vírus, quando ele cai no ambiente, na superfície, fique vivo por menos tempo. Mas, novamente, a transmissão ela tem se baseado nesse contato entre as pessoas. O não uso de máscara, essa aproximação pessoal ao falar alto, né? Então, exceto, por exemplo, no transporte coletivo, que, um exemplo, você tem pessoas muito próximas, que uma se contamina, né, pelo ar compartilhado com a outra, e você tem superfícies, né, as barras que você se apoia, que também pode contaminar. Aí você poderia ter um ganho em prevenir a transmissão, mas isso não é muito significativo. Então, a gente não pode estar seguro de que significativamente vai cair a transmissão simplesmente, né, ou porque vai aumentar a umidade do ar, que não é o caso, nós estamos vivendo uma época seca ainda, e o calor vai chegar. Então, os cuidados têm que continuar a serem tomados. Professor, agora em relação à chuva, tem previsão aí para os próximos dias? Diante desse tempo mais chuvoso, a nossa postura deve mudar? A nossa prevenção deve mudar de alguma maneira ou não? Olha, em relação à prevenção, né, que sempre tem se falado, o uso da máscara, esse distanciamento social, né, quando você tem contato com outras pessoas de 1,5 m, pelo menos, isso não tem que mudar. A higienização das mãos com álcool gel a 70%, lavar as mãos com sabão para retirar, né, esses vírus da mão, não ficar tocando a face, isso tem que continuar. Nós vamos sim, mas não podemos, novamente, né, sermos muito otimistas em relação a estarmos um pouquinho, mas muito pouquinho,
mais protegidos, porque, vamos dizer assim, o vírus não gosta de muito calor e muita umidade com a chegada das chuvas. Mas, por exemplo, o exemplo de Manaus, né, que tem uma umidade do ar bastante alta e muito calor, deve nos inspirar. Ali a transmissão foi alta, né? Novamente a gente tem notícias de uma ascendente lá. E como é que você estaria explicando isso? Proximidade das pessoas, a falta de cuidado com essas prevenções, essas medidas de prevenção para que um não contamine o outro ao falar, né, ao tossir, ao espirrar, e também uma outra preocupação que nós temos que observar. O vírus, e pela escala em que ele está, né, pandêmica no mundo, ele pode começar a ter alteração genética e se adaptar aos ambientes. E o Brasil é um grande ambiente, uma população bastante grande. Então, nós temos que trabalhar com muita consciência, muito cuidado, para não acreditar que o que acontece num laboratório, né, que você controla a temperatura, faz os testes em superfícies, é exatamente a mesma coisa que vai acontecer no ambiente que a gente compartilha. Professor Sinésio, agradeço demais pela entrevista, viu? Bom dia para o senhor. Bom dia, Suzana. Bom dia a todos. Obrigado.